Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, obrigada! Então vamos lá. Aqui no meu super quadro está escrito propriedade distributiva da multiplicação, que está lá na página 20 da apostila de matemática de vocês. Vamos para lá? Sim, professor! Lá na apostila de vocês vão ver que tem uma página de troca de ideias. Ana fez gelatinas coloridas. Vocês vão olhar aí na apostila de vocês. Peguem a apostila para acompanhar, porque a matéria é longa. O vídeo provavelmente vai ser comprido para eu explicar direitinho, tá? Então eu vou segurar minha apostila e vocês olham na de vocês. Vocês vão ver que tem lá, Ana fez gelatinas coloridas. Então tem uma quantidade de gelatinas vermelhas, uma quantidade de gelatinas verdes. Observe como podemos calcular o total de gelatinas coloridas de duas maneiras diferentes. Então, primeiro, a apostila está dando uma ideia de calcular colunas vezes linhas. Então, aqui na vermelha, está multiplicando colunas e linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ali está multiplicando as 5 colunas vezes as 3 linhas, tá? 5, 3 vezes 5, que dá 15. Então, quando nós multiplicamos a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, nós descobrimos que dentro, aqui nessa quantidade de gelatinas, elas são 15. Assim como lá embaixo com as gelatinas verdes, multiplicou a quantidade de coluna pela quantidade de linhas. 3 colunas vezes 3 linhas são igual a 9. E aí, nós vamos reunir as gelatinas vermelhas com as gelatinas verdes e descobrir quanto vai dar. Vocês vão ver que lá na apostila está escrito 3 vezes 5 mais 3 vezes 3. Então, vamos colocar essa continha aqui, que é dessa primeira. 3 vezes 5 mais 3 vezes 3. Vai ser igual. 3 vezes 5 é 15. E 3 vezes 3 é 9. Muito bem. Então, nós vamos somar o 15 mais o 9, que vai dar 24. Como vocês estão vendo aí na apostila, e vocês sabem a tabuada também. A tabuada não, né? Sabem somar. Então, ali tá mostrando que nós podemos primeiro somar, calcular a quantidade das gelatinas vermelhas e depois a das verdes e reunir os valores que nós descobrimos. Isso é a introdução dessa propriedade distributiva, que é distribuir o valor. Nós fizemos uma coisa parecida lá na adição, tá? Agora nós vamos fazer isso na multiplicação. Então, aqui na página 21, vai estar mostrando exatamente uma conta bem parecida com essa, tá? Vou apagar aqui e mostrar para vocês como está sendo representado ali na outra página. Primeiro, ele somou as gelatinas separadas, tá? Primeiro nós vimos essa multiplicação das duas separadas. Agora nós vamos reunir, como se elas fossem um grupo só. Então, ali, nós estamos vendo ali que ainda continuam sendo 3 linhas, porque assim como aqui atrás, só eram 3 linhas dos dois grupos. Aumentou foi o quê? O número de colunas. Então, vou colocar aqui, 5 colunas eram as de vermelha e 3 eram as verdes. Então, vou anotar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De novo. E de novo, tá apagando a tinta.
8. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Esse daqui eram as verdes e essas eram as vermelhas. Nós reunimos elas. Então, nós temos 5 mais 3, que é igual a 8 colunas. E ainda temos 3 linhas, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer esta continha, que nós temos o 8 e o 3. Aqui na apostila de vocês, vai estar escrito, vai ter aqui, ó. Comparando as duas maneiras de resolver, temos 3 vezes 5 mais 3. Aqui, tá entre parênteses. 3 vezes... agora sim. 5 mais 3. Que vai ser igual. Essa conta, a propriedade distributiva, ela tem esse nome porque ela é uma conta que é mais fácil de nós fazermos de cabeça, tá? Então, porque aqui seria fácil de resolver. 5 mais 3, 8. Vezes 3, 24. Mas, aí assim, ó, nós vamos fazer essa continha agora assim, ó, assim como tá lá na apostila. Vamos multiplicar primeiro 3 vezes 5 e depois 3 vezes 3 para chegar exatamente ao mesmo resultado. Então, vai ser 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes 3, 9, 9 feio, igual a 24. Então, essa continha é a continha que tem lá na apostila de vocês. Essa é a propriedade distributiva da multiplicação. Onde nós distribuímos o valor a ser multiplicado aqui pelo valor que está dentro do parênteses, facilitando a nossa conta. Então, aqui em seguida, observe outros exemplos, ali ainda na página 21. Nossa, fiz uma lambança aqui. Vocês vão ver que vai ter uma continha de 4 vezes, aí entre parênteses, 7 mais 3. E embaixo vocês vão ver que vai estar bem certinho, uma setinha verde e vai estar mostrando 4 vezes 7 mais, aí a setinha vermelha, 4 vezes 3. Nós vamos chegar ao resultado de 4 vezes 7, 28, 4 vezes 3, 12 e a soma 40. Então, aquela primeira conta lá em cima de 4 vezes, parênteses, 7 mais 3 é 40. E aqui do ladinho nós vamos ter outro exemplo de propriedade distributiva, que vai ser o 5 vezes, entre parênteses, 10 menos 6. Com subtração dentro do parênteses é igual? Sim, é igual. 5 vezes, entre parênteses, 10 menos 6. Aí nós vamos fazer primeiro 5 vezes 10, ali na setinha verde, menos setinha vermelha, 5 vezes 6. Então, 5 vezes 10 é 50 e 5 vezes 6 é 30. Nós vamos diminuir 50 de 30, que vai dar 20. Assim como tá ali na apostilinha de vocês, tá? E aí, nós vamos entrar em atividades dessa propriedade. Eu vou fazer a primeira atividade com vocês. Eu já vou fazer junto para vocês compreenderem como é que faz, para ficar um pouco mais fácil de vocês fazerem as demais, até para vocês conseguirem estudar para a prova. Independente, hoje à noite eu vou dar mais uma pincelada sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá. A primeira que tem aqui, Isabelle tinha uma papelaria, trabalha em uma papelaria, desculpa, e montou 10 kits com 5 lápis de escrever e 12 lápis de cor em cada um. Então, nós temos essas 3 informações. 10 kits com 5 lápis de escrever e 12 lápis de cor em cada um. Use a propriedade distributiva para descobrir quantos lápis Isabelle usou para montar os kits. Então, nós sabemos que ela montou 10 kits, tá? E eram 5 lápis de escrever e 12 lápis de cor. Então, o 5 e o 12 são lápis. Então, nós vamos somar. Nós queremos somar porque os dois são lápis.
e 10 kits. Então, nós vamos querer multiplicar para saber quantos kits, quantos lápis estavam dentro de 10 kits. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Isso daqui é lápis. Isso daqui é a quantidade de kits que foi vendidos. Então, nós queremos saber quantos lápis tinham em 10 kits. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a propriedade distributiva. Vamos multiplicar primeiro 10 vezes 5, 10 vezes 5 e somar como 10 vezes 12. 10 vezes 12. E vai ser quanto? 10 vezes 5 é 50. E vamos somar. 10 vezes 12. Isso? 120? Isso. E vamos somar agora. 50 mais 120. Exatamente. Ouvi daqui. 170. Parabéns. E assim vai ser com as outras. Vocês vão prestando atenção no quê? Com doces que fez, a Olivia encheu 9 bandejas. Ó, vou botar aqui. 9 bandejas com 20 brigadeiros e 30 beijinhos de uma vez. 30 beijinhos em cada um. Quantos doces a Olivia fez? Então, ela encheu 9 bandejas com 20 brigadeiros e 30 beijinhos. Então, nós sabemos que beijinhos e brigadeiros são doces. Então, nós vamos somar. E ela vendeu 9 bandejas. Então, nós queremos saber quantos doces ela vendeu. Nós precisamos multiplicar por 9. A quantidade de docinhos vezes 9. Então, vai ser aqui. E aí, vocês vão distribuir para multiplicar. Parece difícil pelo nome, mas não é, né? É bem tranquilo. Também não é tão tranquilo assim, sei que não é. Então, vamos lá agora para a página 22. Também vai ser sobre isso, tá bom? Vocês vão fazer a mesma estratégia para resolver as multiplicações a seguir. Vocês vão ver a multiplicaçãozinha que está aqui do lado e vão seguir essa ideia dela ali. Se não entenderem na hora de fazer, como vocês têm feito, podem me ligar. Eu gostei que vocês tenham me ligado. Isso aí, não fiquem com dúvida. E lá embaixo é o número 5. A seguir estão representadas as teclas que não funcionam em uma calculadora. Então, vocês vão precisar usar a propriedade distributiva para resolver as multiplicações sem usar a calculadora. Então, 68 vezes 5, mas a tecla 5 não funciona, assim como está mostrando aqui. Então, essa conta vocês já vão precisar mudar ela de cara já. Deixa eu fazer aqui essa entradinha da conta para vocês entenderem como é que se faz, tá bom? Para vocês não se sentirem confusos na hora de fazer as demais. Vamos lá para fazer. Então, a tecla 5 não funciona e nós temos 68 vezes 5. Vamos mudar essa conta. Como, prof? 68 porque o 6 e o 8 funcionam. Vezes. Nós não podemos usar o 5. Que números somados dão 5? Tic-tac, tic-tac. Parênteses, porque vai ser uma soma. 3 mais 2 dá 5. Prof, 4 mais 1 dá 5? Dá. Pode colocar também. Aí, vocês vão fazer agora esse resultado aqui. Vai dar quanto? Vocês vão multiplicar 68 vezes 3 mais 68 vezes 2. E aí, por sequência, vocês vão responder essa questãozinha. Quanto vai ser 68 vezes 5? Mas lembrem-se que 5, 7 e 9 não funcionam. Então, todas as vezes que vocês forem chegar em um resultado em que for ter um 5, um 7 ou um 9 para somar ou multiplicar, vocês vão precisar mudar a conta, tá? Confuso? Não? Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu explico mais. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. E hoje à noite eu vou explicar de novo, porque daí lá eu tenho tempo, vocês vão me mandando mensagem, vão perguntando, é bem mais tranquilo o tempo. Porque daí eu não tenho essa de que vocês podem não assistir o final do vídeo.
que tem que assistir. Então, nós vamos ali agora para a próxima página. Problemas de contagem, na página 23. Então, agora aqui, nós vamos entrar em uma coisa que vocês já provavelmente já estudaram, que se chama probabilidade, tá? Então, aqui nós estamos com um probleminha de contagem. Que nessa primeira página de vocês aqui, vocês vão ver que tem a Maria, o Pedro e a Catarina, que eles foram ao cinema e estão em dúvida de qual a ordem eles vão se sentar. Então, esse vai ser o nosso primeiro probleminha de probabilidade. Na primeira poltrona, quem é que vai se sentar? Nós temos as 3 opções. Vamos anotar aqui. Blá, 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 blá. Vocês estão vendo aí na apostila de vocês? Ai! Sobrevivi. Doeu. Mas eu sobrevivi. Então vamos lá. Como eu estava falando antes dessa tragédia, ali na nossa apostila, tá falando da Maria, do Pedro e da Karina que queriam ir no cinema. E eles estavam em 3 amigos, com 3 poltronas para escolher e não sabiam a ordem que eles iriam se sentar, beleza? Então vamos aqui. Primeira poltrona. Tem a poltrona número 1. E aí na poltrona número 1... Não vou apagar o quadro mais não. Na poltrona número 1, nós temos a Maria, o Pedro e a Karina que querem se sentar. Então, na poltrona número 1, algum desses 3 vão se sentar. Então, nós temos 3 opções, assim como tá ali na apostila de vocês. Eu só tô reproduzindo de maneira resumida aqui, tá? Aí, nós vamos ter a segunda poltrona. Na segunda poltrona, nós vamos ter mais, além da Maria, nós vamos ter o Pedro e a Karina, que querem se sentar. Aí, na segunda poltrona, além do Pedro, nós temos a Maria e a Karina. E aqui, na terceira, nós temos, além da Karina, a Maria e o Pedro. Então, aqui, nós temos 2 opções, tá? Porque se alguém se sentou na primeira cadeira, para se sentar na segunda cadeira, nós só teremos uma opção de criança para se sentar. Ou o Pedro e a Catarina, ou a Maria e a Karina, ou a Maria e o Pedro, tá? Então, aqui nós tínhamos 3 opções na primeira poltrona, porque eles eram em 3 crianças. Sentou uma, então para a segunda poltrona nós só temos 2 opções de crianças, tá bom? E aí, aqui, agora na terceira poltrona, então, nós vamos ter aqui vai sobrar só uma, ou a Catarina, a Karina, Celi, ou o Pedro. Aqui nós vamos ter ou a Karina ou a Maria. E aqui nós vamos ter o Pedro ou a Maria. Então, aqui nós só vamos ter mais uma opção de escolha. Por que você colocou 2 ali, prof? Por que eu coloquei 2 opções em cada uma? Porque aqui, eu não sei se foi o Pedro... Desculpa que eu tive que ler uma coisa aqui. Eu não sei se quem sentou aqui na segunda opção foi o Pedro ou a Karina, foi a Maria ou a Karina, ou a Karina, ou foi a Maria ou o Pedro. Então, nós temos aqui só uma opção, porque alguém já se sentou. Desculpa, eu tava com a apostila na frente, né? Alguém já se sentou, alguém dos 3 já se sentou nesta cadeira, alguém dos 2 que sobraram já se sentou nessa cadeira, então sobrou só um para se sentar na terceira cadeira. Então, nós temos 3 opções, 2 opções, uma opção. E qual... Aí agora vai perguntar ali. Vai dizer que eles podem se sentar de quantas maneiras diferentes. Então, nós vamos pegar isso daqui e multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1, 6. Então, eles têm 6 maneiras diferentes para se organizar em 3 poltronas do cinema. Deu para entender um pouquinho melhor essa primeira página? Espero que sim.
Vamos agora lá para outra página, para a página 24. Ali na página 24 vai seguir o mesmo modelo de probabilidade dessa atividade aqui, tá bom? Então ali vai ter um time de futebol e eles vão ter que montar o escudo deles. Então nós temos primeiro 2 retângulos, olhem lá na apostilinha de vocês que é mais fácil de visualizar. 2 retângulos, um amarelo e um laranjadinho. E temos 3 quadrados, que estão um quadrado verde, um vermelho e um azul. Então agora nós vamos precisar, ali tá dizendo, pinte os escudos do quadrado a seguir de modo a representar as opções do escudo. Então o que vocês vão fazer nessa atividade? Eu vou explicando elas, que eu acho que vai ser mais fácil de entender do que eu ficar falando aqui no quadro, tá? Então vamos ali. Primeiro vocês vão fazer o quê? Nós temos aqui o quadrado, o retângulo amarelo. Então, sendo assim, todos os retângulos que estão ali vão ser amarelo. Então, vocês vão pintar todos os retângulos desta primeira linha. E em seguida, vocês viram que aqui tem o verdinho. Então, vocês vão pintar de verdinho, vermelho e azul. Assim como o retângulo laranjado. Vocês vão pintá-los de acordo com as opções que podemos formar, tá bom? E aí, vai estar ali na letra A. Represente a quantidade de escudos diferentes que estes times podem ter para formar por meio de uma multiplicação. Vai ser como eu fiz aqui, ó. Mas não são esses números com certeza, porque nós temos quantas quantidades de retângulos? 2 retângulos. E quantas cores de quadradinhos que estão viradinhos que nós temos de cores? Verde, azul e vermelho. Então, vocês vão multiplicar a quantidade de retângulos vezes a quantidade de cores dos retângulos, dos quadrados, desculpa. E aí, vocês vão chegar ao resultado de possibilidades de escudos diferentes. Então, a continha é quantidade de retângulos vezes quantidade de quadradinhos que estão lá em cima. Beleza? E aí, aqui tá dizendo, acrescentando uma informação na letra C, que agora o time vai escolher 4 cores diferentes para as letras. E agora, como é que essa conta vai ficar? Então vai ser assim, vocês tinham os 2 retângulos vezes os 3 quadradinhos atravessadinhos lá em cima. E agora vocês têm as 4 cores de letras, então vocês vão multiplicar retângulo vezes quadradinhos vezes quantidade de cores para as camisetas dos times. E vocês vão chegar ao resultado de probabilidades, tá? Em seguida, a letra D. Então, se os jogadores pudessem escolher mais uma cor de retângulo, além das 3 cores de quadrados e além das 4 cores de letras. Então, nós mantemos as 4 cores de letras, mantemos as 3 cores dos quadrados e colocamos mais uma cor de retângulo, que antes eram 2, agora são 3. Conseguiram imaginar a continha? Essa eu quero ver quando vir para mim, se vocês conseguiram entender a lógica, tá? Então vamos passar adiante. Página 25, número 2. Em uma caixa há 4 bolinhas com os números 1, 2, 5 e 8. O Yuri, ele vai retirar 2 bolinhas dessa caixa na sequência. Vai tirar uma, 2. Então, vocês vão completar essa árvore que tem aqui na apostila com as possibilidades de sequência. Então, vamos lá. Aqui ele tá colocando 1, 2, 5 e 8 já na primeira casinha aqui, na primeira bolinha. Então, ele tirou a bolinha 1. Aí, ele vai tirar a próxima na sequência. Ele pode tirar quais bolinhas que sobraram lá dentro? Ele pode tirar ou a 2, ou a 5, ou a 8, tá? Aí, depois ali embaixo, tá marcando a bolinha 2. Ele tirou a bolinha 2. Quais outras bolinhas que estão lá dentro que ele pode tirar? Ele pode tirar ou a 3, ou a 1, ou a 5, ou a 8, porque ele já tirou a 2. Assim, sucessivamente, tá bom? Então, vocês vão completar. Esse ato de completar é fácil. De quantas maneiras os números formados com os algarismos das bolinhas apresentam resultados ímpares? Essa questão é o seguinte, ele tirou uma, 2. Então, quando ele fez isso daqui,
nós vamos ver que alguns dos resultados vai ser ali, ó, o 1 com o 2, 12, o 1 com o 5, 15, 1 com o 8, 18, porque quando ele fez esse ato de tirar duas bolinhas sucessivamente é porque ele queria um número duplo, ele queria dois números. Ele queria usar a casinha das unidades e a casinha das dezenas. Então, ele tirou duas bolinhas. E aqui tá falando para nós, pedindo para escrever os números ímpares que nós encontramos nessa situação. Então, o número ímpar que vocês vão encontrar vai ser, olhando aqui, 12 é ímpar, 18 é ímpar e 15 é ímpar. 15 é ímpar. Anota ali embaixo. Assim, vocês vão olhar nas outras para ver se o número que vai formar é ímpar. Todos os números ímpares que vocês encontrarem, vão anotar ali, tá? Vamos agora para a página 26. Prof, é muita coisa. Então, aqui o Murilo, lá na atividade 3. O Murilo, ele está com fantasias. Ele tem perucas diferentes e roupas diferentes. Quantas perucas diferentes ele pode escolher? Vocês vão olhar ali em cima, tá? Desenhadas as quantas perucas diferentes ele vai ter. Quantas roupas diferentes ele pode escolher? Vocês vão olhar também, dá para ver quantas são. E você vai representar o total de opções que o Murilo pode escolher por meio de uma multiplicação. Então, vocês vão pegar a quantidade de perucas que ele pode vezes a quantidade de roupas que ele tem, igual a quantidade de possibilidades. É fácil. Em seguida, agora ali, esse eu vou apagar o quadro, mas eu vou soltar minha apostila e segurar bem firme esse quadro. Então, nós vamos ter... Deu. Então, vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas não é tão difícil de entender. Então, a Flávia, ela foi numa sorveteria. Quem gosta de sorvete? Comenta sorvete que você gosta aí. Foi numa sorveteria. Quem não comentar e assistir o vídeo, eu vou ficar brava. Não vou, não. Ou vou, não sei. Flávia foi a uma sorveteria e viu no cardápio que pode escolher entre os sabores de sorvetes indicados a seguir. Então, nós temos aqui pistache, morango, abacaxi, chocolate e uva. Quantos sabores são? 5, professora. 5 sabores. Entre casquinha e copinho. Então, quantas opções ela tinha para se servir do sorvete? 2 opções, casquinha ou copinho. E um sabor de cobertura. Flávia tem 80 opções de escolha de cobertura. Quantas coberturas diferentes essa sorveteria oferece? Então, ela tem 80 opções de escolha do conceito total. Então, somando a quantidade de sorvetes, a quantidade de opções dela se servir, casquinha ou copinho, e a quantidade de coberturas, ela tem 80 opções. Então, aqui é o resultado final, são as 80 opções. E aí, nós temos a quantidade de sorvetes e a quantidade de opções que ela tem para se servir. Mas nós queremos saber quantas coberturas ela tem também. Então, nós precisamos descobrir a quantidade de coberturas. Como que nós vamos fazer isso? Porque nós precisamos multiplicar para descobrir quanto chegamos a 80. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar agora aqui, multiplicar. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Vezes a quantidade de cobertura que nós não sabemos quem é, que é igual a 80. E agora nós vamos pegar e dividir. Nós vamos trazer esse 80 para cá e vamos dividir, porque a multiplicação e a divisão são contas inversas, tá? Vamos lá. Aqui, vamos trazer para cá e vamos dividir pelo 10 e o resultado vai ser esse aqui, ó, a quantidade de coberturas. Então, quanto que é 80 dividido por 10?
Quem é que lembra como é que faz a continha? 80 dividido por 10. Quantas vezes cabe 10 dentro de 80? 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 0. Então, 80 dividido por 10 é 8. Então, esse resultado aqui é 8. Então, se nós apagarmos aqui agora a nossa interrogaçãozinha e colocarmos 8, nós vamos chegar a 5 vezes 2, 10. 10 vezes 8, 80, tá? Respondi a questão para vocês também, mas é porque essa era uma questão que era um pouco mais complicadinha de entender. Então, eu achei mais justo eu explicar ela detalhadamente, tá bom? Então, quem visualizou o vídeo até aqui vai conseguir responder essa questão corretamente. Mas se ainda ficou dúvidas da maneira como responder ela, me pergunta. Então, vamos agora lá na página 27. André lançou uma moeda 3 vezes. Então, a moeda tem quantos lados? 2, a cara ou a coroa. E nós vamos agora preencher esse diagrama aqui embaixo com cara ou coroa. Pega a apostilinha de vocês lá, na página 27 e acompanha comigo. Então, aqui nós temos duas possibilidades, cara e coroa. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, cara ou coroa, vocês vão preencher. Em seguida, joguei a moeda de novo. Pode cair cara ou pode cair coroa. Vocês vão anotar, cara ou coroa. E a vez que eu joguei coroa, vou jogar de novo, pode cair cara ou pode cair coroa. Joguei uma terceira vez, porque o André lançou 3 vezes a moeda, então pode cair cara ou coroa, cara ou coroa, cara, coroa, cara, coroa, tá? Então, vocês vão perceber por aqui que ele tem duas possibilidades e duas possibilidades, tá? Por que aqui duas possibilidades? Porque pode continuar dando cara ou coroa, porque nós não sabemos no ato de jogar a moeda qual vai dar, tá? Vamos lá na página 28 agora. Então, vocês vão olhar agora aqui na página 28, quantas sequências é possível de cara e coroa André pode obter? Quais são elas? Então, nós vamos olhar aqui. Vão ser quantas sequências de cara e coroa? Então, vocês vão olhar uma sequência, 2 sequências, 3 sequências, 4 sequências. Vocês vão ver aqui é uma sequência, uma sequência, uma sequência. Quantas sequências vão dar? E vão anotar elas aqui, a ordem que deu lá, beleza? Represente a quantidade de sequências por meio de uma multiplicação. Como que é essa quantidade de sequências? Ele jogou a moeda e poderia cair. A moeda tem 2 lados. Lembra que eu expliquei aqui? Então, a moeda tem 2 lados. Então, ele tinha 2 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui. Então, vocês vão representar por meio da multiplicação ali para ver quantas opções ele tem. Então, em quantas sequências caíram a mesma face da moeda? Vocês vão olhar lá, quantas caíram a mesma face? Cara, coroa, coroa. Não, porque não tá igual. Cara, cara, cara. Sim, tá igual. Então, vocês vão anotar ali quantas vezes caiu exatamente a mesma sequência. Então, agora tá aqui. Caiu tem 5 ternos, 8 camisas e 3 pares de sapatos. Vocês vão multiplicar, tá fácil essa. Agora, essa daqui, a número 7. Recorte esses cartões. Então, vocês vão recortar o 2, 5, 8 e o 9. E vocês vão usar casas de 3 ordens. Centena, dezena e unidade. 3 ordens para criar os números não, né? Vão montar os números e vão anotar os números que vocês descobriram dentro dessa tabela. Tem como encher a tabela, tá bom? Já dou essa diquinha. Tem como encher a tabela com números. Então, vocês vão preencher ela ali com os números que vocês encontrarem. Vão juntar aqui 2, 5 e 8, deu um número. 9, 5, 2, deu outro número. Então, vocês vão montar e vão anotar os números que vocês conseguirem sem repetir nenhum. Quantos números você obteve? Então, vocês vão multiplicar 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão multiplicar 4 vezes 6 e vão chegar à quantidade que vocês têm. Quantos números vocês obteram. Ou vocês podem contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas nós estamos trabalhando, já estamos no 5º ano, então vamos fazer essa propriedade e tornar a nossa vida mais fácil. Quantos desses números são pares? Aí vocês vão ter que contar quantos são pares e quantos são ímpares, tá bom? E de matemática era isso, tá bom?